não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase icônica, ela serve para muitas coisas, uma boa reflexão, no mínimo, uma ótima reflexão, para que a gente pare e fale, caramba, será? É sobre isso que nós vamos falar, sobre quando nós não sabemos o perigo, quando nós não sabemos, não racionalizamos, normalmente nós tendemos a ir um pouco mais longe. É um pouco contraditório, mas é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Nós estamos no quadro Conhecimento. Pois é, toda quarta-feira eu trago aqui uma pitada de conhecimento. Nós falamos sobre como adquirir conhecimento, ativar conhecimento, como espalhar conhecimento, reter o conhecimento, enfim, conhecimento, que é para a gente evoluir. Para mim, eu acredito que o conhecimento, ele liberta. Muitas pessoas falam ao contrário. Eu já ouvi muito. Ai, quanto mais a gente sabe, mais difícil fica. Enfim, eu ouvi muitas coisas, mas para mim o conhecimento liberta. Pois por isso que eu falo sobre conhecimento aqui. E vamos falar sobre essa frase. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pois é, muitas vezes quando nós não sabemos, não paramos para analisar os reais riscos que existem, a gente vai lá e faz. Você tem um maior poder de ação. É claro que nós precisamos ter o equilíbrio, naturalmente. Você fala, caramba, Tati, mas você está falando para não saber, não ter conhecimento? De forma alguma, muito pelo contrário. Eu estou falando, adquira conhecimento, mas saiba gerenciar esse medo, esse lado racional, essa lógica, entende? É isso que adultos fazem, tá? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Um dia, quando meu filho tinha 2 anos ainda, nós fomos na piscina, tá? Chegamos na piscina, literalmente. Chegamos, eu fui colocar minha bolsa, as coisinhas na cadeira. Ele pulou na piscina. Ele ainda não sabia nadar. É claro, eu levei um susto. Eu estava ali do lado, peguei ele de forma natural, para que ele não se assustasse. Tudo bem, tirei ele, coloquei a boinha e fluiu naturalmente. Mas o que eu quero falar com esse exemplo, né? Com essa situação? Ele não sabia do risco. Ele não sabia que ele não sabia nadar ainda, que ele ia afundar. Ele não tinha esse conhecimento. Percebe como isso faz com que o medo ainda não exista? É incrível, né, com a gente, né? Quando eu saltei pela primeira vez de paraquedas, eu vou confessar aqui, eu não racionalizei muito os riscos. Eu falei, caramba, você pode falar assim, nossa, que loucura, Tati, todo mundo sabe. Pois é, mas você vai naquela vibe, você vai naquela emoção, você não fica pensando, colocando de forma negativa. Não, isso pode acontecer, eu posso morrer. Não, de forma alguma, eu não racionalizei. Eu simplesmente falei, poxa, eu quero. Foi muito um quesito emocional. E isso, a ciência, inclusive, ela fala muito sobre esse equilíbrio, né, entre a razão e entre a emoção, né, para a tomada das decisões. E é justamente essa reflexão que eu quero trazer para você. Na nossa vida, muitas vezes o medo toma conta da gente. Vamos combinar que o medo toma conta da gente. Você fala, poxa, Tati, é natural, é um processo que acontece. Como por exemplo, no caso que eu acabei de falar, sobre o salto de paraquedas, sobre nadar, enfim, acontece. Nós temos muito medo, principalmente quando nós paramos para analisar todos os riscos. Mas o fato é o seguinte, se você não souber os riscos, você não consegue minimizar, você não consegue administrar esses riscos. Então ficamos numa ciranda, numa roda, você fala, poxa, então o que fazer? Ser ou não ser, eis a questão, né? Conhecer ou não conhecer, eis a questão. E eu chamo, justamente, eu faço uma provocação para você. Nós sim, o conhecimento liberta, como eu acabei de falar. O conhecimento liberta, você saber de todos os riscos. Eu vou abrir um negócio, quais são os riscos? Eu vou entrar num relacionamento, quais são os riscos? Eu vou ter um filho, quais são os riscos? Eu vou procurar um novo emprego. Quais são os riscos? Você entender, você ter clareza. Isso é uma das coisas que nós aprendemos no coaching, né? Ter clareza
da onde nós estamos pisando, se esse chão ele é firme, se ele vai requerer mais músculos da gente, enfim, clareza, tá? Quando nós temos clareza, e essa clareza ela vem do conhecimento, essa clareza ela vem de estratégias, essa clareza ela vem de estudo, essa clareza ela vem de comunicação, você perguntar, e aí, como é o ambiente lá, eu estou acabando de chegar, e aí? Ou seja, clareza. Quando nós temos isso, você consegue analisar de forma madura e você consegue gerenciar. Então eu estou te provocando justamente para isso. Claro, nós vamos ter medo. Nós temos medo. Não tem como você evitar o medo, mesmo porque o conhecimento, uma hora ou outra, ele vai bater na sua porta. Ainda mais nesse século XXI, onde você abre o celular e muitas coisas novas, você fala, caramba, só se você fechar os olhos, você fala, não, hoje eu não quero viver. Daí você não vai experimentar isso, mas uma hora ou outra você vai receber aquele conhecimento. E a pergunta que não quer calar, o que você vai fazer com aquilo? Essa é a provocação que eu quero te fazer hoje. O que você está fazendo com todo o conhecimento que você tem? Como você está utilizando? De forma infantil, com medo? Você fala, pô, que medo agora que eu sei, né? Você fala, agora eu posso ser demitido a qualquer momento, que medo. Aí você vai lá e você age de forma retraída, você age de forma, não, eu vou chegar, eu vou fazer com que eu não seja visto, vou fazer o meu tranquilinho, para o chefe não saber que eu tô aqui, entre aspas, né? Para ele não me demitir. Eu já ouvi isso. Estou falando porque eu já ouvi isso. Parece piada, né? Só que infelizmente não é. Uma das atitudes, tá? Eu estou colocando um exemplo simples, tá? De uma pessoa com medo, quando aprendeu que poderia ter sido demitido. Um exemplo simples. E aí? O que você está fazendo com todo esse sentimento que gera do conhecimento? Pare e pense. O conhecimento ele é um. O seu sentimento para com o conhecimento é outro. Só que o que é o real? O que você vai fazer com aquilo? Essa é a provocação. Essa é a reflexão que eu quero que você faça hoje, para que você poxa, não há necessidade de tamanho medo. Eu posso minimizar os riscos fazendo X, Y, Z. Agir de forma estratégica, agir de forma madura. Faz sentido? É muito mais gostoso. Eu posso ser demitido. O que eu vou fazer então? Eu vou dar o meu melhor, o meu 100%. Cada vez mais. Para que meu líder não cogite em me demitir. Muito pelo contrário, para que ele cogite em me promover. A sua atitude com relação àquele conhecimento, àquela informação, nós recebemos um monte de informação negativa, por exemplo, por dia. Não sei quantos acidentes, não sei quantos. Você liga a TV, nossa, é muita tristeza. É muita tristeza. O que você vai fazer com aquilo? A pergunta que não quer calar. Você vai se sentir triste, ficar triste, passar seu dia triste? Ou você vai minimizar essas estatísticas, dirigindo com cautela, bebendo e chamando o carro por aplicativo, por exemplo, ao invés de você dirigir bêbado, ou seja, enfim, tomar atitudes adequadas com base naquele conhecimento. Percebe como o conhecimento liberta? Faz sentido isso para você? Use esse conhecimento todo que você tem a seu favor. Ele não vai te aprisionar. Ele não está aí para te colocar medo, muito pelo contrário. Ele está aí para fazer com que você use ele de forma estratégica e seja mais produtivo, evolua, melhore-se em todos os aspectos da vida, ok? Fica aí a reflexão de hoje e até semana que vem, pessoal. Tchau!